Querido Pai, nesta manhã de domingo, 1º de maio, um mês que nós já consagramos ao Senhor agora. Nesse dia nós consagramos as pessoas ao Senhor, todo o nosso povo. Nós consagramos esse trabalho, abrimos agora esse jejum, o jejum da manutenção dos projetos conquistas, e apresentamos tudo ao Senhor. Eu consagro ao Senhor agora. Eu consagro o teu povo, cada trabalhador nesse dia. Eu consagro e determino vitórias sobre cada um. Eu peço que o Senhor derrame das suas bênçãos nesse dia sobre o nosso povo. Que haja uma manifestação do teu poder e que todos sejam cheios do teu Espírito Santo. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Tudo que nós falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido, o teu Espírito Santo perdoa. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Eu peço nesse momento que o Senhor venha perdoar as nossas falhas. Porque se nós sabemos que somente nós, iniquidades, atitudes que o Senhor desaprova, podem ser uma divisão e bloquear a nossa oração. As nossas iniquidades é que fazem divisão entre nós e o Senhor. Do contrário, o Senhor está sempre pronto a nos abençoar. Está sempre pronto a se manifestar na nossa vida. Perdoa as nossas falhas e erros. Eu oro por isso, porque eu não posso aceitar que haja uma divisão e algo impeça a nossa oração de subir. Perdoa-nos. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre cada mente, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue, meu Deus, sobre o consciente, inconsciente, subconsciente de cada pessoa. Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre o trabalho, sobre o nosso dia. Que nós apresentamos ao Senhor e consagramos ao Senhor e entregamos nas tuas mãos. E possuímos um dia glorioso. Que nesse dia situações sejam definidas, vitórias venham até o teu povo, que vidas sejam ressuscitadas, resgatadas, mudadas, transformadas, que uma transformação poderosa aconteça na vida de cada pessoa. Eu oro por mudanças agora, Senhor. Eu oro para que a palavra entre e transforme completamente a vida do teu povo. Eu oro para que a palavra entre e mude mentes, e que mentes sejam renovadas e corações transformados, trocados, e que vidas sejam completamente abençoadas com um crescimento espiritual, com uma mudança espiritual. Ó meu Deus, e consequentemente, quando o espiritual vai bem, a gente sabe que todas as demais coisas caminham. A gente sabe que a chave para a vitória é a obediência. Não há nenhuma outra maneira de se vencer. E eu oro para que eu consiga hoje ajudar a cada um a compreender que a gente não passe tão rápido as coisas, mas que possamos explorar cada assunto e prosperar no entendimento. Porque é tão triste. Eu estou cansada de ver o diabo andando em cima de muitas pessoas. Estou cansada de ver o diabo arruinar com a vida de tantos cristãos. Estou cansada de ver pessoas que têm direito a uma vida gloriosa, vivendo como se o Senhor não tivesse ido à cruz. Então eu oro, meu Pai, nesta manhã, para que nós possamos atingir o propósito. Eu repreendo distrações, mentes dispersas, sono, seja o que for que queira roubar
Eu repreendo em nome de Jesus a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, os rituais malignos, as armações diabólicas. Eu destruo agora em nome de Jesus. Todas as obras do mal, tristeza, angústia, enfermidade, opressão, sono, saiam. Em nome de Jesus. Eu não posso aceitar que o teu povo seja roubado. Que dentro da própria igreja, a pessoa seja roubada. Que nenhum seja roubado. Que todos sejam cheios do teu Espírito Santo. Cheios do teu poder. E que saiam daqui hoje, ao fim desse dia, renovadíssimos, abençoados, com uma outra visão, uma outra mente, outro espírito, um posicionamento completamente diferente, decididos a viver, meu Pai, de uma forma, da forma que o Senhor trabalhou para que cada um viva abundantemente. Eu entrego essa reunião nas tuas mãos, consagro tudo ao Senhor, tomo posse de vitórias na vida de cada um, e que o Senhor seja conosco até o final, nos ajudando a concluir nosso desafio, nos ajudando nesse dia e recompensando a cada um, ajudando a cada um a avançar e prosperar na fé. Nós chamamos muito e te glorificamos por tudo, abrimos esse trabalho e entregamos nas tuas mãos. O povo é seu, a igreja é sua, a obra é tua, tudo pertence ao Senhor. Se não estiver aqui, não tem sentido, o Senhor sabe disso. Então, a nossa confiança está no Senhor. Seja conosco. Muito obrigada por tudo, nós chamamos por tudo e agradecemos pela vida, pela salvação, por essa oportunidade gloriosa. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Eu creio que algumas coisas Deus vai trazendo, repetindo, porque a verdade é que, às vezes, uma visão certa, um pensamento certo, ele demora para entrar. É necessário uma insistência. É necessário que o assunto seja bastante difundido. É necessário que a palavra seja repetida e venha. Quando nós falamos de renovação mental, que é algo fundamental, se você quiser realmente evoluir na fé e viver o poder de Deus. Não é difícil alguém dizer, bom, então eu não sei o que é renovação mental. É você trocar a sua forma de pensar pela forma de pensar de Deus. Antes você tinha uma linha de pensamento. Você tinha seus pensamentos. Talvez muitos desses pensamentos foram estabelecidos através da convivência, da influência que você sofreu em casa, com pessoas, a televisão, tudo que você leu, aprendeu. Então, você estabeleceu uma linha de pensamento, uma forma de pensar. Passou a ter uma cabeça. A minha cabeça é essa. Essa é a minha cabeça. É assim que eu penso. É o que eu acho, e etc. Quando você recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, a primeira coisa que tem que acontecer é uma renovação mental, porque, senão, você passa uma vida inteira tentando botar um vinho novo em um odre velho e arrebenta. De novo, vinho novo em odre velho, arrebenta. De novo, vinho novo em odre velho, arrebenta. Aí você recebe essa nova força, essa fé,
com condições de te levar muito além. Mas a sua forma de pensar continua a mesma. A cabeça é a mesma, a mentalidade é a mesma. Consequentemente, o seu coração é o mesmo. Ele não foi trocado. Como é que acontece a troca de um coração? O coração, através de uma mente renovada, a mente é a porta do coração, a palavra, ela não pode ficar aqui e te levar a racionalizar. Ela tem que descer ao seu espírito. Ela tem que descer ao seu coração e se estabelecer, acomodar. Então, a pessoa que tinha uma linha de pensamento, uma linha de sentimento, agora, ela, através da palavra, a palavra entra. Então, agora, os pensamentos dela não são mais os mesmos, são os pensamentos de Deus. Ela começa a pensar em conformidade com a palavra. Consequentemente, a palavra desce ao coração, estabelece, e então os meus sentimentos, se eles não estão alinhados ao que diz a palavra, eu não cedo mais para eles. Porque agora eu sou guiada pela palavra. Eu não preciso mais de sentimentos para me apoiar em algo. Eu estou me fazendo entender. A maioria das pessoas só fazem coisas, elas só conseguem tomar uma atitude na vida quando elas têm sentimentos que apoiam. Quando elas estão sentindo algo e aquilo dá um apoio, dá um impulso. Tanto é que é normal se ouvir. Eu não sinto. Mas eu não sinto de fazer. Mas eu não sinto. Ou eu sinto de fazer assim, que é contrário à palavra. Quando você sofre uma renovação mental e uma troca de coração, que agora a palavra está no seu coração, ela domina o seu espírito. Então, quando você tem um sentimento diferente, um pensamento diferente, e um sentimento diferente daquilo que você sabe que está escrito, você continua com aquilo que está escrito, porque você já não precisa mais de sentimentos te apoiando para você tomar uma decisão na sua vida. A única forma de você construir uma vida bem-sucedida é fazendo um alicerce bem feito. Como é que se faz um alicerce bem feito? Todo mundo sabe que um alicerce bem feito é cavar bem fundo. É chegar quase que na rocha. E concretar. Então, eu preciso ter raízes. A minha fé. E como eu consigo isso? Através da palavra. É somente baseado na palavra. E então, depois de um alicerce bem feito, que é uma fé construída à base da palavra, não uma fé customizada, adaptada, que te leva a crer em Deus por causa de um milagre, te leva a crer em Deus por causa de uma situação, ou porque você recebeu uma mensagem, ou um brinde, ou alguma coisa. Essa fé, ela é na areia. Quando você se deparar com um problema grande, com alguma situação, você vai abater, você vai cair. Porque a única coisa que dá sustentação a uma vida espiritual é um conhecimento da palavra. É saber o que está escrito. E quando eu sei o que está escrito, eu não preciso mais de sentimentos ou pensamentos para me apoiar. Eu não preciso mais disso. Se eu estou pensando, não estou pensando
em conformidade com Deus, não importa. Eu sei, diga eu sei. Então, eu fico com o que eu sei. Eu sei. Eu sei. O grande problema de muita gente é ficar com o que sabe. A pessoa tem que ficar com o que ela sabe. Mas a maioria dos cristãos não ficam com o que sabe. Então, aí eu construí esse alicerce, a base da palavra. Eu conheço a palavra, eu me aprofundo nela, então eu crio raízes profundas. Eu faço aquele bom alicerce. Agora, cada decisão que eu tomo na minha vida é como um tijolo. Um tijolo, para eu levantar uma parede, não é um tijolo apoiado a outro. É um tijolo apoiado a outro. É assim que eu levanto uma parede. Então, é uma decisão baseada na palavra, que apoia uma outra decisão baseada na palavra, que apoia outra decisão baseada na palavra, que apoia outra decisão baseada na palavra, que eu levanto uma parede. Que eu construo a minha vida. E algo em cima de um alicerce bem feito. Conhecendo a palavra, sabendo o que está escrito, e me agarrando a ela. Porque somente firmado naquilo que Deus falou, não que homens falou, não que a Cleo falou, que Deus falou, é que você vai poder viver tudo que foi conquistado na cruz. Quando eu tomo uma decisão errada, possivelmente eu vou, como a Bíblia diz, puxar um abismo, puxa outro abismo. Então, o que vai acontecer? Eu vou tomar uma outra para tentar consertar aquela errada. Que eu vou tomar outra para consertar aquela outra errada. E aí eu vou levantando essa parede torta, bagunçada, essa minha casa espiritual, na areia, mal feita, ela uma hora, ela pode até durar um pouco, mas uma hora ela vai cair. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 6:20, eu vou ler na amplificada. Aliás, posso ler na NVI junto com você e depois na amplificada. Vamos juntos na NVI. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Na amplificada diz, fostes comprados por um preço. Na verdade, vocês foram realmente comprados com um precioso sangue de Jesus e feitos propriedades de Deus. Portanto, honrem e glorifiquem a Deus com vosso corpo. Nós somos comprados por bom preço. Mas o que eu vejo acontecer com muitos cristãos? Uma frase que eu falo sempre, que é importante não deixá-la de lado tão depressa, repetir. Muitos cristãos trocaram uma miséria mundana por uma miséria cristã. Eles eram do mundo e viviam uma vida espiritual derrotada. Agora, eles são cristãos, continuam vivendo uma vida espiritual derrotada. Apenas colocaram um selo, uma etiqueta, um adesivo de cristão. Mas a mente não foi renovada, o coração não foi trocado. Consequentemente, não há um alicerce bem feito, não há raízes. Consequentemente, as escolhas que continuam sendo feitas, se essa mente não foi renovada, significa que a mente de Cristo não está em ação na mente dessa pessoa. Ela não possuiu na vida dela. Então, ela continua agindo à base de sentimentos. Se ela tem sentimento que apoia, ela faz. Se ela não tem sentimento que apoia, ela não faz.
ela ainda não depende da palavra, ela depende de sentimentos, de opiniões, de pensamentos, ela não depende da palavra. E todo cristão tem que passar a depender única e exclusivamente da palavra. Quando você descobre que você já é um cristão maduro? Quando você não precisa de mais nada fora. A palavra de Deus te supre. Você não busca fora aquilo que você sabe que você só pode encontrar em Deus, na palavra de Deus. E essa maturidade espiritual, ela é fundamental para se andar em vitória. Se você não tem maturidade espiritual, você não anda em vitória. O grande problema de muitas pessoas, muitos cristãos, não andarem em vitória, é a falta de maturidade espiritual. Mas não há como eu adquirir a maturidade espiritual se até hoje minha mente não foi renovada. Se o meu coração não foi trocado. Se essa minha vida cristã ainda não foi feito um alicerce, consequentemente, eu não tenho um relacionamento com Deus. Eu posso ter um relacionamento com a religião. O que a religião faz com as pessoas? Transforma elas em mendigos, em pedintes. É isso que a religião faz das pessoas. É só você lembrar daquele aleijado que era levado à porta do templo para pedir esmolas. Ele ia todo dia para o templo, ainda no momento da oração. Mas só com um intuito, pedir esmolas. Nós podemos lembrar daquela mulher que viveu 18 anos encurvada e ela estava dentro da sinagoga. Ela sempre creu em Deus. E quando Jesus orou por ela e ela se endireitou, o dirigente da sinagoga não gostou. Porque ele fez aquilo no sábado. Então, para você ver que as leis, muitas vezes, as regras, a religião em si pesa mais do que Deus. Às vezes, a religião e tudo que está envolvido pesa mais do que o relacionamento com Deus. E tem um monte de pessoas que as coisas que pesam para elas não pesam para Deus. Somente quem é guiado pela palavra de Deus é que se torna um cristão maduro, um nascido de novo, um vencedor, mais que vencedor, um discípulo, verdadeiramente um servo do Senhor Jesus. Porque se você se baseia na religião para andar com Deus, se as coisas relacionadas ao meio religioso, a igreja, os eventos, as amizades, os movimentos, são essas coisas que movem você, e não um conhecimento de Deus, um relacionamento. Como bispo eu conheço a Deus? Estou te falando desde a hora que eu abri. A primeira coisa é uma renovação mental. Mas então, bispo, de novo, por favor, que eu esqueci. Como eu renovo mente? O que é esse negócio de renovação mental? É trocar sua forma de pensar pela forma de pensar de Deus. Ué, mas como eu sei como Deus pensa? Lendo a sua palavra. Lendo a sua palavra. Como Deus pensa? O que Deus fala a respeito deste assunto? Consultemos a palavra. O que Deus fala a respeito desse outro assunto? A palavra. E a respeito daquele outro assunto? A palavra. A palavra te dá direção e resposta para tudo. Para tudo.
E é aprendendo, ouvindo, meditando, como disse Deus para Josué, que a sua mente vai sendo moldada da forma certa. E tem um grande número de pessoas que pensam exatamente igual quando chegaram em Cristo até hoje. Não é incomum você encontrar uma pessoa de 30 anos de fé, com 30 anos de fé, apresentando todas as suas mazelas, e você falar para ela, não, possua o que está escrito, o Senhor já conquistou na cruz. Não, mas eu sou cristão. Eu sou cristão há muitos anos. Eu sou evangélico. Eu conheço Deus. Eu conheço a palavra. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu oro todo dia. Eu até faço a obra. Eu já li a Bíblia várias vezes. Não, eu conheço a palavra. Eu sou cristão. Eu leio a Bíblia todo dia. Só que não lê de forma revelada. Não busca a revelação da palavra. A mente não foi renovada. O coração não foi trocado. E a palavra não entrou de forma revelada. Consequentemente, a pessoa não conhece a Deus. Ela pode conhecer tudo sobre Deus, mas ela não conhece Deus. E então ela vive reclamando. O diabo roubou minha paz, roubou minha saúde. A minha vida está derrotada, a minha vida não vai. E ela vai apresentando várias situações. Que a vida não evolui, a vida não vai, e a vida não evolui. Aí você diz, não, mas presta atenção. Jesus já levou tudo isso que a senhora está falando. É só você tomar posse. Não, mas eu sei, eu conheço a palavra. Eu sou cristã há muitos anos. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu oro todo dia. Eu até faço a obra. Mas eu já até orei por pessoas, elas foram curadas. Elas foram abençoadas. Então, você vê que a visão da pessoa em relação a Deus, ela é rasa. Ela ainda não mergulhou. É visível que ela ainda vive mendigando. É visível que ela conhece a religião, ela não se converteu verdadeiramente. Ela não possuiu tudo que foi conquistado na cruz do Calvário. Ela está na igreja, mas encurvada, como aquela senhora de 18 anos. E o que Jesus falou? Quem que estava encurvando aquela mulher? Jesus disse, essa mulher está presa há 18 longos anos por Satanás. Ela estava na igreja e totalmente presa há 18 anos pelo diabo. Porque ela conhecia a religião, ela não conhecia a verdadeira fé, ela não tomou posse da verdadeira fé, nada nela foi renovado, apenas ela estava ali, naquela sinagoga, ouvindo as mensagens, mas sem nenhuma revelação, sem nenhuma visão, sem nenhuma profundidade. Não havia. Então, consequentemente, a vida dela estava aquém daquilo que ela poderia viver. A ideia é que ela viva, que cada cristão viva uma vida abundante. Por que tantos não têm vivido? Por causa do que eu estou dizendo. A mente não foi renovada. O coração não foi trocado. Muitos ainda não entenderam que foram comprados por bom preço. Sendo assim, não pode viver como se Jesus não fosse a cruz. Mas um grande número de cristãos tem vivido assim. Como se Jesus não tivesse ido à cruz. Vamos ler aqui, eu vou ler esse
na amplificada clássica. Lucas 22, 39 a 46. Mas você pode acompanhar na sua NVI ou pelo telão. E ele saiu e se foi, como era seu hábito, para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiram também. E quando ele chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que vocês não possam entrar, de modo algum, em tentação. E ele se afastou deles, a cerca de um tiro de pedra, ajoelhou-se e orou, dizendo: Pai, se quiseres, remove de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas sempre a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia em espírito. E estando em agonia da mente, ele orou ainda, mais intensamente, com atenção, e o seu suor tornou-se como grandes coágulos de sangue caindo no chão. E quando ele se levantou da oração, voltou para os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que vocês dormem? Levantem-se e orem, para que não caiam de modo algum em tentação. Jesus foi orar porque ele sabia, era hábito dele orar. Primeira coisa era hábito orar. Porque a oração, ela te mantém em sintonia com Deus. Você não consegue ter um relacionamento com Deus se você não orar. É esse relacionamento com Deus que cria uma intimidade. Aliás, é a oração que cria uma intimidade, consequentemente, você, então, agora tem um relacionamento com Deus. A intimidade só vem através da oração. Tanto é que, quanto mais tempo você fica com uma pessoa, conversando com ela e gastando tempo com ela, você começa a ficar mais íntimo dela, conhecer mais sobre ela. Você não adquire essa intimidade sem essa proximidade. E a oração é que te leva a essa proximidade. Jesus sabia o que ele ia passar. Ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua, absolutamente a sua. Você vê que ali ele estava disposto a ir contra tudo aquilo que ele estava sentindo. Eu estou sentindo, se o Senhor pudesse me livrar, é sofrido demais, a aflição era tão grande que ele suou sangue. Esse tipo isso só acontece em raríssimos casos, raríssimos, com mulheres que, quando estão em trabalho de parto normal, e dependendo da força que ela faz, mas isso é muito raro. Aqui embaixo da pele tem como umas glândulazinhas, que então a força faz com que elas estourem, arrebentem, e então sai pelos poros sangue. Às vezes não chega a sair, só fica muito vermelho, pintadinho de sangue. Eu não conheço alguém que tenha saído. Já conheci uma única pessoa que ela ficou muito vermelha, os porozinhos como pintinhas vermelhas. Mas o sangue me ia sair, nunca, eu mesma não peguei esse caso. Mas dizem, em raros, porque a força que se faz é muito grande. Então, quem já deu à luz parto normal sabe o tamanho da força que você faz. Já é muito grande a força. Então, imagina a força que Jesus estava fazendo, talvez até sem perceber, em função da agonia, por saber tudo que ele ia passar. Eu estou falando isso com o propósito de te levar a entender o quanto você, eu, somos importantes para Deus. O tamanho do sofrimento do Senhor para nos resgatar. Essa parte. Vamos para outra aqui. Também ainda vou ficar na amplificada. Mateus 27, 45 a 54. Então, a partir da 6ª hora, meio-dia,
Houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, Jesus exclamou agonizante, em voz alta, Eloi, Eloi, lama sabactani. Isto é, meu Deus, por que me desamparaste? Tanto sofrimento. Agora, vai dizer, como, bispa? Me explica isso. Acontece que Deus é santo. E naquele momento em que Jesus estava na cruz, o pecado da humanidade inteira estava sobre ele. Então, naquele momento, ele ficou só. Porque Deus é santo. E ele tinha que cumprir até no último instante. Ele tinha que passar por tudo. E isso também. Como Deus é santo, e ele estando com o pecado da humanidade inteira sobre ele, que ele estava levando sobre ele, porque a lei exigia o derramamento de sangue. Para cada tipo de pecado, se matava um animal e derramavam sangue. Para cobrir, apenas para cobrir aquele pecado. Deus procurou um justo na terra, não achou. Decidiu que o seu filho ia passar por isso. Tanto amou o mundo, a Bíblia diz, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para morrer por nós. E não foi para você viver uma religião, ser escravo de uma religião, de uma fé customizada, de bizarrices. Não. Ele derramou gotas de sangue na oração. Ele nem tinha sido preso ainda. Mas por saber tudo o que ele ia passar, derramou gotas de sangue. A força que foi feita. Agora ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Ele se sentiu sozinho, com pecado. Imagina a carga. Se você já orou por uma pessoa, talvez, dependendo da situação que você pegou, você disse, meu pai, estou pesado, estou oprimido. Que carga. De uma, talvez duas. Jesus pegou a carga do mundo inteiro. A carga do mundo inteiro. Naquele momento, ele sentiu só. Deus meu, por que me desamparaste? Quando alguns dos espectadores ouviram isso, eles começaram a dizer, este homem está clamando por Elias. Imediatamente um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a em uma vara e deu a Jesus para que bebesse. Mas os outros disseram, vamos ver se Elias vem salvá-lo da morte. E Jesus, clamando agonizante outra vez em alta voz, entregou o Espírito voluntariamente, soberanamente, dispensando e liberando o espírito do seu corpo em submissão ao trono de seu Pai. E, ao mesmo tempo, o véu do Santo dos Santos, do tabernáculo, um lugar que só o sacerdote podia entrar, era um lugar separado. Tanto era um lugar considerado seríssimo, que só o sacerdote tinha poder, autoridade para entrar, que todo sacerdote tinha que entrar com uma corda amarrada na cintura, essa corda ficava lá fora, com uma espécie de umas campainhas. Porque, dependendo da condição espiritual do sacerdote, ele podia, ao entrar no Santo dos Santos, ser fulminado. E então ninguém podia entrar lá para tirar o corpo, tinham que puxar pela corda.
Havia uma separação entre Deus e o homem, que o pecado causou através do Adão. Que nada conseguiu aproximar o homem de Deus. Nada. Está acompanhando o raciocínio? Nada conseguiu aproximar o homem de Deus. Apenas o sacrifício de Jesus, quando ele entregou o seu espírito, o véu se rasgou aqui, ó. O véu do Santo dos Santos do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, misteriosamente. E a terra tremeu e as rochas se separaram. Até os túmulos se abriram e muitos corpos de santos, pessoas de Deus que dormiam na morte, foram levantadas à vida. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade. Jerusalém, apareceram muitas pessoas. Ora, o centurião e os que com ele estavam vigiando Jesus, vendo o terremoto e as coisas que estavam acontecendo, ficaram terrivelmente assustados e cheios de temor e disseram verdadeiramente: este era o Filho de Deus. O véu se rasgou. Quando o véu se rasgou, acabou a separação que havia entre o homem e Deus. Aquela separação. A terra tremeu, houve terremotos, mortos ressuscitaram, entraram na cidade. Um movimento extraordinário do poder de Deus, que revelava que Jesus era o Filho de Deus. Que o próprio centurião, olhando aquilo, disse: esse realmente, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Só que só reconheceram, muitos desses só reconheceram depois, e alguns nem depois. O que aconteceu então? Vamos voltar, o véu se rasgou, havia uma separação. A lei, as regras, o legalismo, a religião. Com a vinda de Jesus, isso tudo passou a não ser mais um problema, a não estar mais entre nós e Deus. Mas o que acontece com muitas pessoas ainda? Elas vivem como se Jesus não tivesse ido à cruz. Elas vivem como se essa divisão ainda existisse. Elas estão mais na condição de pedintes, de mendigos, espiritualmente falando, do que de vencedores, servos do Senhor. Ainda a religião as separam. Elas estão separadas de Deus em função da religião, porque a religião separa as pessoas de Deus. Só que isso não tem mais sentido. Então, o que acontece com muitas pessoas? Elas vivem uma vida contrária à que foi conquistada na cruz. Olha aqui, vamos seguindo e você vai ver. Olha o que diz aqui em João 10:10. Vou ler na NVI, na Amplificado. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amplificada. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham e aproveitem a vida. E tenham em abundância. Ao máximo, até que transbordem. A voz, o ladrão se aproxima com intenção maliciosa, olhando para roubar, matar e destruir. É só o que o diabo faz. Então, aonde há roubo, há destruição, a morte, uma morte espiritual, provém do mal. Vida, eu vim para dar vida com alegria e abundância. A mensagem: um ladrão está lá apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, diga comigo, eu vim para que tenham vida real e eterna, uma vida maior e melhor do que jamais sonharam. Aí vamos lá.
olha só isso aqui. Temos que ir. Isaías 53, 4, 5. Amplificada. Mas, de fato, ele tomou sobre si as nossas aflições. E ele carregou as nossas tristezas e dores. Então, vamos juntos? De fato, ele tomou sobre si as nossas aflições. E ele carregou as nossas tristezas e dores. Mas nós, ignorantemente, consideramos que ele foi atingido, ferido por Deus, degradado, humilhado por ele. Mas ele, diga, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Diga, pelas minhas transgressões. Diga, ele foi esmagado por minha maldade, por meu pecado, por minha injustiça, por meus erros. Diga, a punição necessária para o nosso, para o meu bem-estar caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras, diga, feridas, fomos sarados. Ele foi esmagado por cada um de nós. Na NVI, você encontra uma frase, a última frase, no 5, castigo, digo castigo, que nos trouxe paz, estava sobre ele. E pelas suas feridas, fomos curados. O castigo que nos trouxe paz. O castigo que nos trouxe paz. Ou na Bíblia diz tudo, bem-estar, que é a mesma coisa. Paz causa bem-estar. Bem-estar, ninguém tem bem-estar sem paz. O castigo que nos trouxe paz. Então, peraí. Se Jesus suou gotas de sangue, chegou a dizer, Pai, através do pecado da humanidade inteira. Se às vezes você ajudar uma pessoa, pode você sentir o baque espiritual. Imagina ele com a carga do mundo inteiro. Para hoje, uma pessoa viver como se ele não tivesse ido à cruz? Viver mendigando como um pedinte? Viver uma vida espiritual miserável. E, consequentemente, se a sua vida espiritual é miserável, a sua vida é miserável. E não me refiro só a questões financeiras, de jeito nenhum, porque desde quando que só problema financeiro é que é problema? Quantas pessoas que têm vivido uma vida como se o Senhor não tivesse ido à cruz? Porque apesar de saber que está escrito, o que está escrito, não possuem, vivem de uma forma completamente diferente. Primeiro, não creem, não possuem. Vamos lembrar de Abraão. Abraão esperou 25 anos de uma forma digna. Você não viu Abraão miserável, decadente, acabado? Ele teve uma vida muito abençoada enquanto ele esperava. Vamos falar de Davi? Davi recebeu uma unção e levou 14 anos para sentar no trono. Foi perseguido, mas nunca se comportou como um miserável. Ele sabia que um dia ele sentaria no trono. E enquanto ele esperava Deus colocá-lo no trono, ele viveu dignamente, ele não viveu murmurando. Abraão não viveu murmurando, não viveu cabisbaixo, não viveu mendigando. Nós vemos José levar 14 anos para assumir o governo do Egito,
passou como, foi vendido como escravo, colocado na prisão, e você não encontra uma passagem do José melancólico, derrubado, acabado, miserável, cabisbaixo. Porque um dia Deus havia dado a ele 2 sonhos grandiosos e ele se apegou à palavra do Senhor na vida dele. E ele tinha convicção que um dia ele ia viver. Enquanto ele esperava, ele confiou em Deus, fez tudo o que estava ao seu alcance e viveu dignamente. Você vê o Paulo sofrendo todo tipo de afronta, naufrágios, açoites, espancamentos, apedrejamento, traições, lutaram para manchar a reputação dele, com julgamentos, com calúnias, com difamações, e você não vê em nenhum momento Paulo se portar como um mendigo, como um miserável, como alguém que não tinha esperança. Você não vê. Você não vê. Você vê ele espancado com Silas na prisão, orando e cantando. Você vê que ele não tinha certamente sentimento que o apoiasse para fazer aquilo. E no que ele se apoiou? Palavra de Deus. Enquanto ele esperava pelos livramentos, ele foi vivendo a vida dele dignamente. E cada um nós vemos na palavra. Moisés, com todas aquelas afrontas liderando o povo de Israel, você não vê em nenhum momento ele se portar como um pobre, coitado, miserável, que não tinha esperança. Quem agiu de forma miserável? O povo de Israel. Por quê? Mente escrava. Porque eles saíram do Egito para a terra prometida e nunca renovaram a mente. A mente era escrava. No deserto, aquela mente escrava ficou pior, passou a ser a mente do deserto. Já era uma mente escrava, agora uma mente do deserto. A mente deles nunca foi renovada. Então, eles não viveram como se estivessem indo para a terra prometida. Eles reclamavam dos problemas, eles lamentavam, eles falavam de parar, eles falavam de voltar. Então, eles não agiram como homens e mulheres justos, dignos, mas como miseráveis, mendigos, gente que não cria em Deus, tinha uma promessa, mas na travessia do deserto, eles morreram. Por que morreram? Porque eles eram mortos espiritualmente. E quando você é um morto espiritualmente, você vai fracassar na vida. Eles fracassaram na vida, porque eles fracassaram na fé. Preste muita atenção numa coisa. Quando você fracassa aqui, na mente, você fracassa aqui na vida. Se a sua mente nunca mudar, sua vida nunca vai mudar. Você tem uma promessa, Jesus foi à cruz, derramou sangue por você, passou por coisas terríveis, levou tudo sobre ele, e muitos vivem como se nada disso tivesse acontecido. E por não conhecer a Deus, vivem correndo para lá e para cá, fazendo coisas bizarras que pessoas inescrupulosas mandam fazer. E então eu vejo gente gemendo. O castigo que nos trouxe paz. Eu não vejo paz em muita gente. Eu não vejo paz. Eu vejo gente, o castigo que nos trouxe a paz, pelas suas feridas foram saradas. Eu vejo gente correndo atrás por uma cura e corre para lá e corre para cá para ser curado. Aonde diz que ele vai ser curado, ele está lá.
manda ele comprar isso, ele paga por isso, ele paga por aquilo. Tem alguns exaustos, porque a vida é essa, é comprar isso, é comprar aquilo, pela cura, pela mudança, pela libertação do filho, por aquilo. Peraí. O que Jesus foi fazer na cruz, então? Para pessoas viverem dessa maneira. Alguns não estão dando conta. Ele pagou o voto da cura do filho, agora tem que pagar o voto da transformação do casamento, agora o voto da cura da perna, o voto da cura do coração, agora tem o voto da cura das colunas, agora tem o voto da cura do cheiro quê, o voto da cura do cheiro quê, o voto disso, aquilo. Peraí, Jesus se enfermou para você possuir uma vida digna. Isso está errado. Isso é indigno. Isso é contra as leis de Deus. Isso é heresia. Compre esse brinde para você ser curado. Compre isso aqui para você ser liberto. Venha, pegue mais esse óleo, pegue esse azeite, pega a água. A água de todas as fontes de Israel. A água as 7 águas, das 7 fontes. Dos 7 lugares, dos 7 isso, dos 7 aquilo, dos 7 mais isso. Para você ser curado, para você ser liberto. Põe a mão nisso aqui, põe a mão naquilo outro. É uma bizarrice aqui, é outra bizarrice ali. E compre mais isso, e pague mais por isso. Para ser curado. Então, peraí. Se tudo isso ainda precisa ser feito, eu estou na lei, eu não estou na graça. Jesus não foi à cruz, eu tenho que esperar pelo Messias, então. Se você crê que Jesus foi à cruz, você não pode viver dessa maneira, correndo atrás de bênçãos. As bênçãos correm atrás do justo. Justo não corre atrás de bênção. A bênção acompanha o justo. Justo vive como justo. Ímpio vive como ímpio. Mas justo vive como justo. O justo não mendiga o pão. O justo tem para emprestar e não toma emprestado. O justo é colocado por cabeça e não por cauda. O justo já recebeu o sacrifício da cruz na vida. O justo recebeu. Jesus foi à cruz. E a pessoa já... Ô bispo, mas eu não tenho que... Mas o voto é errado? Claro que não. A Bíblia fala de votos, sacrifícios, ofertas sacrificiais. A Bíblia fala de dízimos, ofertas, etc. Oração, jejum. A Bíblia fala de tudo isso. A Bíblia não manda você pagar por bênção, comprar cura, comprar prosperidade, comprar libertação, pagar por nada disso. A única coisa liberada na palavra de Deus para você usar é o azeite ungido. Azeite ungido. Mas o poder não está no azeite, o poder está na sua fé. Se você bota toda a sua crença é no azeite, então ele se torna um ídolo. A sua fé está em Deus, em fazer algo que a Bíblia te libera para fazer. Então, nós precisamos entender como estamos vivendo a vida. Que tipo de cristianismo é esse? Que te leva a viver como se Jesus não tivesse da cruz. Que é só você crer, que é o que a Bíblia diz. Você crê. Você crê e possui na sua vida. Mais que isso, você não precisa fazer nada. Nada.
Você não precisa ficar pulando, ir para a igreja para pular, para subir na cadeira, arranca a roupa, chacoalha, entendeu? Desce embaixo, sobe. Você não tem. Deus levanta, Ele não te chamou para você viver no chão. Ele não vai te derrubar, Ele vai te levantar. O que se chama de unção contrasta com a palavra de Deus. A unção significa poder. Poder para vencer, poder para viver em Deus, poder para avançar em Deus, poder para viver a palavra, poder para viver os problemas, poder para viver cada dia. Você recebeu unção. Cada unção que você recebe não é para bizarrices, histerias, desequilíbrios. É para você viver uma vida vitoriosa. Unção significa poder. Eu recebo poder para estar aqui. Você poder para fazer esse jejum. Poder para enfrentar a vida. Poder. Ah, bispa, mas Deus não se manifesta na vida das pessoas não para envergonhá-las, não para humilhá-las, não para derrotá-las, não para colocá-las numa situação sem sentido. Não. O poder está na palavra. Digo, o poder está na palavra. Em Gálatas 3, eu vou ler nas duas traduções, NVI amplificada. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição. Diga, Ele se tornou maldição. Em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo comprou nossa liberdade. Diga, Cristo comprou nossa liberdade. E nos resgatou da maldição da lei. E sua condenação, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado, crucificado em uma cruz. Então, isso significa que o Senhor se tornou maldito para eu ser, diga, bendito. Então, Ele se adoentou para eu ter saúde. O castigo que nos trouxe paz, bem-estar. Ele se fez maldito para você ser bendito. Você tem que crer. Você tem que crer. E parar de viver uma vida dizendo, tem uma maldição na minha vida, tem uma maldição na minha vida, tem uma maldição na minha vida. Primeiro que quanto mais você fala, há poder realmente em suas palavras. Em suas palavras. Você vai atraindo isso, porque o mal vai possuindo isso na sua vida. Segundo, que o que chamam de maldição são decisões hereditárias. Ô, bispa, mas então, espera aí, você vai me dizer que não tem demônios familiares que vão atuando na família? Claro que tem. Claro que tem. O diabo só mata, rouba e destrói, ele está lá naquela família e ele quer desandar. Às vezes, toda a família, até não sei quantas gerações, as histórias se repetem. Exatamente. Só que quando você fala assim, você fala como se o diabo tivesse poder sobre a vida do justo. Não. O diabo destrói a vida do ímpio. Ou daquele que se faz justo, mas não é justo. Ou aquele que nunca reagiu. A Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que nós temos poder sobre o diabo. Diga, temos poder sobre o diabo. Onde é que o diabo, onde Deus colocou o diabo? Debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz que nós temos poder sobre o diabo. Isso significa, então, que o mal que usou o meu pai, ou atuou na vida da minha mãe, só vai ter poder na minha vida se eu permitir.
Só vai ter poder sobre a minha geração e a geração as próximas gerações dos meus descendentes, se eu não agir. Eu posso, como eu já fiz pregações, tem mensagens minhas inteirinhas sobre isso, você pode procurar, o próprio pessoal pode te indicar para você ver, sobre esse assunto, eu ter feito uma reunião inteirinha sobre esse assunto. Que hoje não dá para eu gastar tempo com isso aqui. Você está numa posição em que você pode decidir, chega na minha vida e dos meus descendentes, esse mal não vai atuar. Como é que a gente bloqueia a atuação do diabo? Como é que a gente bloqueia? É só expulsando? Não. É só quebrando? Não. É só amarrando? Não. 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 É tendo uma mudança, uma renovação mental e um comportamento condizente com a palavra, fazendo escolhas alinhadas à palavra de Deus. Porque se eu continuar fazendo as escolhas que o meu pai fez na vida dele lá, naturalmente, que esse mesmo mal terá poder na minha vida e, consequentemente, eu terei o mesmo fim. Por que algumas pessoas a filha está repetindo a história da mãe? Primeiro, que ela está, ao invés de nós tratarmos de maldição hereditária, vamos trocar por decisões hereditárias. Você começa a repetir as mesmas escolhas que os seus antepassados fizeram. Se você repetir as escolhas do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, naturalmente que você vai ter o fim deles. O mesmo mal que destruiu com a vida deles vai continuar atuando na sua vida, na vida dos seus descendentes. Se você não possui a palavra na sua vida e muda, alicerce bem feito, um tijolo é que dá suporte a outro tijolo. Uma decisão certa, outra decisão certa, outra decisão certa. E nos momentos de mais dificuldade é que eu preciso insistir nas decisões certas. Que é o que eu volto lá. Abraão estava esperando, mas fez a escolha certa, esperar por Deus. Moisés não foi miserável como o povo foi. Davi esperou em Deus, e continuou em todo aquele tempo de espera, procedendo da maneira correta. José é um grande exemplo de alguém que esperou em Deus dignamente, produziu, realizou, em nenhum momento se curvou às adversidades, mas esperou e chegou lá. Ele creu naquilo que Deus havia falado com ele. 2 Coríntios 8, 9. Também vou ler nas duas traduções, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Por que você está reconhecendo mais claramente a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sua bondade surpreendente, a sua generosidade, o seu gracioso favor, que sendo rico por amor a vocês, se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês pudessem se tornar ricos, que significa, diga comigo, abundantemente, abençoados. Então, quando nós lemos em Filipenses, que ele se fez servo, se esvaziou, assumiu a condição de servo, se rebaixou, para que todos nós pudéssemos ter uma vida abençoada. Só que depois, a Bíblia diz o quê? Que os 3 mundos se curvam diante dele. Primeiro, ele teve que se esvaziar. Ele teve que assumir a posição de servo, ele teve que se humilhar ao mais baixo. A Bíblia diz que ele se humilhou. Está lá em Filipenses. Mas depois ele foi exaltado e glorificado, e os 3 mundos se curvam diante dele.
Então, o que tem que entrar na cabeça de cada um? Vamos voltar lá. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, uma vida que vocês nem sonharam. Eu me adoentei para vocês terem saúde. O castigo que trouxe a paz. Eu me fiz maldito para você ser bendito. Eu me fiz pobre para você ser ricamente abençoado em tudo, isso financeiramente, na família, em todas as áreas. Em todas as áreas. Vamos continuar. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus não tinha pecado e tornou pecado. O pecado da humanidade inteira, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Ele fez com que Cristo, na atualizada, ele fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, de nenhuma forma, se tornar pecado por nós. Para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Isto é, nós seríamos feitos aceitáveis para ele e colocados em um relacionamento correto com Deus por sua benignidade graciosa. Para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus e passar a ter um relacionamento com Deus, foi necessário que o Senhor se tornasse pecado. Se tornou pecado. Ele não tinha pecado e ele se tornou pecado. Ele pegou o pecado da humanidade inteira para que nós nos tornássemos justiça de Deus, ou seja, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Porque lembra que o véu se rasgou? Ali, quando o véu se rasgou, nós passamos a ter direito a esse relacionamento com Deus. Aí eu volto a mostrar como é que alguns ainda aceitam viver como se Jesus não tivesse conquistado tudo isso e muito mais. E muito mais. Como? Como? No Salmo 60, 12 diz, com Deus conquistaremos a vitória, Ele pisoteará os nossos adversários. Somente em Deus podemos ser bem-sucedidos. Somente em Deus, não na religião. É somente Deus que vai derrotar os nossos inimigos e nos trazer vitória. Lucas 10, 19. Eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder, diga sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Na atualizada diz assim, ouça com atenção, eu lhes dei autoridade que agora possuem, diga eu possuo, para pisar serpentes e escorpiões. Quando diz serpentes e escorpiões, você lembrar o poder de uma serpente e o poder de um escorpião. Causa muito estrago. O que o diabo faz? Mata, rouba e destrói. O que a serpente e o escorpião faz? A mesma coisa. Tanto é que o diabo é uma cobra. O diabo é o dragão do Apocalipse. É a cobra do Éden. O diabo. Ele é traiçoeiro, ele mente, ele engana. E ele mantém um monte de cristãos dentro do cristianismo escravizados. Porque um monte de cristãos foram customizados e não cristianizados. Tem muita diferença. Customização significa adaptação. Então, muitos conhecem um evangelho totalmente adaptado. Um evangelho escravo, pesado, sem paz, angustiante, humilhante, muitas vezes bizarro. Não um cristianismo verdadeiro, esse que eu estou lhe apresentando à luz da palavra de Deus. Que traz a você vida, liberdade, paz, tranquilidade,
que faz você se relacionar com Deus com paz, fazer o que a palavra te mandou fazer, sem te degradar, sem te esmagar. E eu vou mostrar isso aqui mais para você. Ouça com atenção. Eu lhes dei autoridade que agora possuem para pisar serpentes e escorpiões e a capacidade de exercer autoridade. A capacidade de exercer autoridade. Diga comigo, a capacidade de exercer autoridade. Sobre todo. Mais forte, agora tem que falar com mais força. Sobre todo o poder do inimigo. Satanás. Diga, eu tenho poder sobre o diabo. Você tem poder sobre o diabo. Você tem poder sobre o diabo. Você não precisa de mim para vencer o diabo. Você tem esse poder. Diga, eu tenho esse poder. Você tem. Quantas pessoas que a gente encontra que estão aí manifestando com espíritos, com demônios, supostamente com demônios. Acreditem, eu já peguei pessoa, eu peguei, não foi um obreiro, não foi ninguém, eu pessoalmente. Gente de 8 anos de cristianismo, que em todo culto eram explorados. Todo culto. Essa pessoa, havia uma possessão, mas para loucura já, do que realmente um demônio. Como se apresentava ali. Bispo, não é um demônio? É um demônio, mas muitas vezes já é um condicionamento mental, que a pessoa não sabe viver de outra maneira. Quando você passa a lidar com pessoas, você encontra os mais diversos distúrbios e disfunções e loucuras e desequilíbrios. O cristianismo ele tem que levar as pessoas à libertação, não uma humilhação, uma exploração. Jesus em nenhum momento deu voz ao diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Você não precisa ouvir que o diabo, o que você está fazendo? Estou matando, estou destruindo. O diabo está matando e destruindo. Eu não sabia que o diabo fazia essas coisas. Você que leva ele beber, eu levo ele beber. Você leva ela a acreditar em mentiras. Eu levo ela a acreditar em mentiras. Novidade, né? Não sabia. Realmente é uma novidade, uma coisa... Então, você vê que, se você não abrir a sua mente, você vê uma coisa dessa e fica... Estou chocado. O diabo falou. O quê? Que ele mata, rouba e destrói? Você não sabia, nunca leu esse versículo na Bíblia? Se tem doença, se tem destruição, se tem miséria, droga, imoralidade, e por aí vai. O diabo está lá. O diabo está lá. Aí o que é que acontece? Algumas pessoas elas estão condicionadas a isso já. Bispo, mas você não acredita em possessão? Claro que sim, a Bíblia mostra isso. Mas muitos casos já é um condicionamento mental e alguns já um distúrbio voltado para a loucura, que precisa ser trabalhado, porque quanto mais isso é explorado, a pessoa não sara, ela não vai ter, porque você não está trabalhando, não está trabalhando no ponto certo e ensinando essa pessoa a reagir a tudo isso. A reagir.
Pasmem os senhores e senhoras, algumas pessoas, elas são tão carentes, elas têm uma necessidade tão grande de existir, que a única maneira que elas encontraram de existir é manifestando dentro de uma igreja e sendo supostamente entrevistadas no altar. Elas têm uma necessidade de existir, que elas existem dessa maneira. Você vai falar, bispa, como você pode dizer isso? Gente, eu atendo pessoas. Hoje já não mais, porque não tenho condições, mas já atendi demais. Eu lido com pessoas. Com quem que você acha que eu lido? Com pessoas. Quem eu ajudo? Pessoas. Você acha que ninguém nunca me confidenciou encenações? Muitas vezes. Você acha que eu já não cortei encenações em reuniões que eu fazia, por exemplo, orando forte de libertações? Ah, mas não tem que expulsar, não estou dizendo que não tem que expulsar. Tem um mal, tem que expulsar. Nós expulsamos. Agora, eu tenho que crer que quando eu expulsei o mal, ele saiu da minha vida, ele não pode mais ter poder na minha vida. Por que o mal continua tendo poder na vida de alguns? Porque há brecha. Há uma porta aberta, porque o diabo não vai entrar onde ele não tem espaço para entrar. Se o mal continua entrando na tua vida, é porque está encontrando lugar. Mas Deus te deu poder. Olha essa palavra maravilhosa, que todos deveriam absorver na vida. Mateus 11, 28 a 30. Vou ler na Amplificada Clássica, que é maravilhosa. Vinde a mim todos os que estão cansados e carregados, sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Eu facilitarei, aliviarei e refrescarei as vossas almas. O castigo que nos trouxe paz, alma, coração em paz. Pegue o meu jugo sobre vós e aprendei de mim. Aprenda com Deus. Com o Senhor Jesus, eu sou manso, dócil, humilde, modesto de coração. Encontrareis descanso, alívio, facilidade, refresco, recreação, tranquilidade abençoada para as vossas almas. Porque o meu jugo é saudável. Vamos comigo? O meu jugo é saudável, útil, bom. Não é severo, difícil, afiado, ou esmagador, mas confortável, gracioso e agradável. Continue, o meu fardo é leve e fácil de ser suportado. Na atualizada diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, pesadamente, por rituais religiosos que não fornecem paz. Alguns, depois que vieram para Cristo, estão mais estressados, cansados, porque não é tanta coisa, é tanto peso, é tanta coisa. Quando, na verdade, na NVI, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Eu não vou deixar vocês mais cansados. Tomem o meu jugo sobre o meu jugo, tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, não é esse peso que alguns estão carregando. E por que estão carregando esse peso? Porque ainda não entenderam que o véu foi rasgado. Você tem um relacionamento com o Senhor. Ele levou sobre todas essas coisas na cruz do Calvário. Você é livre, você não é escravo de nada. Você talvez foi customizado, uma fé adaptada, que você acha que servia a Cristo. Esse peso todo, esses movimentos todos, bizarrices mil, mas não é não. O Evangelho é algo muito sério, maravilhoso, simpático, agradável, que traz uma paz para o coração. Mesmo quando nós não estamos vivendo em guerras, nós temos paz. Ei, olha lá para Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha eles tinham paz.
porque tinha o quarto homem com eles. Olha Daniel na cova dos leões, em nenhum momento ele agiu de forma miserável, desesperadora. Ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. Olha Pedro na prisão. Você não vê Pedro na prisão entregue ao desespero, mas totalmente confiante. Porque são pessoas que tinham um relacionamento com Deus, que possuíam a palavra e que viviam o verdadeiro evangelho. 3 João 1:2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, amplificada. Amados, oro para que em todos os sentidos vocês possam ter sucesso, prosperar e estar em boa saúde fisicamente, assim como eu sei que a tua alma prospere espiritualmente. Quer dizer, é uma alma em paz, confiante, sossegada, e uma vida abençoada, cuidada, que tudo vá bem em todos os sentidos. É a palavra de Deus. 2 Pedro 1:3. Seu divino poder nos deu tudo, diga, nos deu tudo. Nos deu tudo. De que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vou ler na Amplificada Clássica: pois o seu divino poder nos concedeu todas as coisas que são necessárias, adequadas à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou através e para a sua glória e excelência, virtude. O seu divino poder nos deu, o seu divino poder nos deu tudo que você precisa para viver. Essa é uma jornada que qualquer um pode cumprir. Qualquer um pode fazer, e fazer dignamente, fazer em paz, sossegado, confiante, servir a Deus com alegria, com equilíbrio. A Bíblia fala muito de equilíbrio. A Bíblia não fala de desequilíbrio. Uma fé desequilibrada não provém de Deus. Um cristianismo desequilibrado não provém de Deus. Um comportamento desequilibrado não provém de Deus. Provém de cabeças vazias, sem visão, sem espírito, sem direção. Que nós não podemos ceder. Lembra de Jeroboão, que aparentemente era de Deus, de repente fez 2 bezerros e disse: toma, Israel, teus deuses que te tiraram do Egito. Lá foi, corrompeu o povo. E o povo, aquele homem, levou o povo a pecar. E o povo se submeteu àquele absurdo. Lembra de Arão, que era irmão de Moisés, que teoricamente era um homem tão confiável. Quando foi pressionado, fez um bezerro. Ainda inventou uma história que ele jogou no fogo o bezerro que apareceu, coisas miraculosas, coisas do outro mundo. Moisés falou para ele: o que você fez a esse povo para levá-los a uma tão grande destruição, Arão? E a Bíblia diz que o povo ficou desequilibrado, porque aquele tipo de fé Deus não estava. Você não encontra nas coisas de Deus desequilíbrio, mas equilíbrio. Maturidade, paz. As coisas de Deus traz paz e não angústia para o coração da gente, e não essa aflição. Quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus, nós vivemos em paz, e Deus quer se manifestar na vida de cada um, e você pode falar com Deus e vencer todas as suas situações, você e Deus, levantar pela manhã, dobrar o seu joelho, consagrar seu dia, agradecer a Deus e viver uma vida abençoada. Viver uma vida de paz, à base da palavra, possuindo o tempo todo. Espera aí, eu já
recebi, isso é meu, isso me pertence. Ele já se enfermou para eu ter saúde, ele se fez maldito para eu ser bendito, ele se fez pobre para eu enriquecer. Espera aí, ele se fez pecado para eu me tornar justiça, para eu ter um relacionamento com Deus. Ele veio para que eu tenha uma vida abundante. Ele me deu poder sobre o diabo, para pisar cobras e escorpiões. Tudo que diz respeito à vida, Ele já me deu. Amados, eu quero que vá tudo bem com vocês. Marcos 16, 17, 18, esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Você tem esse poder, você não precisa de mim, não precisa de ninguém. Falarão novas línguas, é batizado no Espírito Santo, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Milagre, se você crê, você vive o poder de Deus plenamente. Sem desequilíbrios, sem estresse, sem agonia, sem aflição, sem esse peso todo. Não. Romanos 8,37 diz: mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores e teremos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou, tanto que Ele morreu por nós. Deus nos chamou para nós sermos mais que vencedores. Não é uma vidinha qualquer. De jeito nenhum. É uma vida gloriosa. Eu pedi para eles colocarem esse aqui, mas não está. Deixa eu só ver se eu acho que eu quero ler isso para você. Se eu encontrar aqui agora, aqui. Marcos 11, 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Isso lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam, diga comigo, creiam, que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, você não está vendo complicação. Tudo que eu falei aqui, você toma posse, creia que você já recebeu, e você já recebeu. Quando você crê, você começa a trazer para você o cumprimento da promessa. Ah, bispa, mas nós não temos um tempo de espera? Todos nós temos. Ah, bispa, nós não somos testados até sermos aprovados. Mas como eu mostrei para você, Abraão foi testado em 25 anos e não agiu como um miserável. Continuou crendo. Daniel na Babilônia, na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego. Moisés no deserto. José como escravo e na prisão. Davi sendo perseguido. Você vê todos esses passando pelos testes, mas eles criam e em nenhum momento aceitaram menos. Não se curvaram diante das situações contrárias. Paulo passou por muita coisa, mas em nenhum momento se curvou. Pedro não se curvou. Então, o que o Senhor está mostrando para nós? Eu creio em tudo que está escrito, eu vou trazendo isso para mim. E enquanto eu espero crendo, eu espero dignamente, eu espero em paz. Eu não preciso sair desesperado
em busca de uma fé customizada, que me prometa uma solução rápida através de alguma coisa. Você pega isso, você faz isso, e sua vida vai mudar nisso e naquilo, porque isso não é real, isso não é verdadeiro. A única forma de você viver uma vida vitoriosa é entendendo que o véu foi rasgado, o sacrifício de cruz já foi feito, tudo já foi conquistado. Agora eu tenho que possuir na minha vida, dar condições a Deus e viver os milagres que Ele tem para mim. Exatamente isso. Eu não posso viver de outra maneira. Senão eu vivo de uma forma escrava, infeliz, atribulada, desequilibrada, vivendo coisas, fazendo coisas que não me levam a lugar nenhum. Você pode encontrar cristãos dizendo que são cristãos há muitos anos e que não andam em vitória. Mas eu acredito, não andam em vitória mesmo. Porque para andar em vitória, eu preciso enxergar o véu que foi rasgado, possuir tudo isso e muito mais, construir um relacionamento com Deus através da palavra, fazendo um alicerce profundo, raízes profundas, e agora levantar a parede da minha vida espiritual, tijolo a tijolo, uma decisão certa, que apoia a outra certa, que apoia a outra certa, que apoia, e decisões certas, e se eu dei um escorregão aqui, eu volto para o lugar certo, não aceito condenação, não aceito culpa, porque o sacrifício de cruz não me leva a viver com culpa ou condenação. Toda vez, diga toda vez, que eu receber a palavra, tem que ser por convicção, jamais por condenação. Você não pode estar na reunião e receber uma palavra em forma de condenação. Estou condenado, pequei, minha vida, meu passado. Não. Você recebe de forma convicta, é isso mesmo, estou errado, vou mudar. Já errei muito, vou errar mais. Agora é daqui para frente, vou mudar, sacrifício de cruz, é isso. Jesus suou gotas de sangue, Jesus levou o pecado da humanidade inteira. Eu sou livre, tenho poder sobre o diabo, Ele levou as enfermidades na cruz, a miséria, a falência, a decadência, uma vida derrotada. Eu tenho poder sobre o diabo, eu posso vencer. Ponto. Eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Amém? Amém. Coloquem-se em pé, por gentileza. Um momento só, coloque a sua mão no coração. E peça para que o Espírito Santo te ajude a viver em conformidade com a palavra. Como você recebeu. Em nome de Jesus. Senhor, a mente é a porta do coração, eu recebo agora. Eu recebo agora, Senhor. Eu não vou viver como um pedinte, como um mendigo. Eu não vou viver como se o Senhor não tivesse ido à cruz. Eu não vou viver essa agonia. Eu não vou viver uma vida que não é a que foi conquistada na cruz. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não vou viver. Não é choro, não é movimentos, não é blá blá blá. É uma entrega verdadeira. É rasgar o coração. É se derramar na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu vou possuir na minha vida, Senhor. Eu quero uma fé viva. Talvez você entende agora que você foi customizado, você talvez não foi cristianizado. Então, está na hora de você parar e dizer não, 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 não. Eu passei uma vida inteira na customização, agora eu quero ser cristianizado, eu quero realmente viver como um servo de Cristo.
como um servo de Jesus Cristo. Eu quero viver dignamente. Peça ao Espírito Santo que venha sobre você. Olhou para mim, pro meu interior, me ofereceu seus braços de amor, me estendeu graça e compaixão, me acolheu, me deu do seu perdão. Eu já fiz uma reunião dizendo que nós já recebemos tudo que nós precisamos para vencer. Perto de mim. É que muitos não possuíram na vida. Depois volta a ouvir essa mensagem. Temos tudo o que precisamos para vencer. Não só essa agora, da manhã, mas essa que eu estou falando com você. Recebemos tudo o que precisamos para vencer. O problema é que alguns não possuíram na vida aquilo que é direito deles. Aleluia. O Senhor nos cerca. Ele nos cerca. És minha proteção. E aí termina, ó, tu és tudo o que eu preciso. Encontrei vida. Em ti saída. Em ti saída. Tudo que você precisa, você encontra em Deus. Me encontrei. Em Deus, você encontra Deus, você se encontra. Encontrei vida, em ti saída. Em ti me encontrei. Em ti me encontrei. Não há mais medo. Tu me cercas. Tu és proteção. Tu és minha proteção. És minha proteção. Encontrei vida. Em ti saída. Em ti me encontrei. Em ti me encontrei. Não há mais medo. Tu me cercas. Tu és proteção. És minha proteção. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Olhou pra mim, pro meu interior, me ofereceu seus braços de amor. O Espírito Santo vem fazendo uma obra. Me estendeu. Ajuda cada um a absorver a palavra. Graça e compaixão. Que aquele que ainda não foi cristianizado que seja. Tem tantos cansados, sobrecarregados, afadigados pela religião. Faça uma obra aqui hoje, Senhor. Ajuda o teu povo a te conhecer. Tudo que nós precisamos já foi conquistado na cruz. Não faltou nada. Tudo que cada um precisa já foi dado na cruz. Eu vim para que tenham vida. E uma vida abundante. Ela já foi conquistada na cruz. Em ti me encontrei. Não há mais medo. Tu me cercas. Tu és proteção. És minha proteção. Encontrei vida.
nesta reunião possua tudo que aprendeu. E passe a viver de uma forma completamente diferente. Tu és tudo que eu preciso. Encontrei vida. Tudo que você precisa. Você tem que ter isso no teu espírito. Já foi conquistado na cruz. Essa sua correria para viver a solução de um problema, a solução de um milagre, um socorro, tudo já foi conquistado. Se você confiar e possuir tudo e muito mais que está na palavra, e resistir firme num relacionamento com Deus, porque o que te leva a ter uma vida vitoriosa é um relacionamento com Deus, um relacionamento que cresce, no nome de Jesus. Tudo que você precisa, você encontra em Deus. Obrigada, Senhor.